Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Começar um agradecimento rápido, né? Porque, gente, é muita alegria estar aqui hoje pregando na abertura do 4º Congresso dos Centuriões. O congresso do ano de 2021 é o 3º congresso ao qual eu participo. E hoje agradeço a Deus o privilégio que Ele me deu de estar aqui trazendo a palavra dEle. De estar sendo o elo entre o céu e a casa dEle, trazendo a palavra dEle. E como nós já fomos instruídos, a gente nunca diz que está nervoso, mas, gente, você está sentado ali, você fica, Deus me ajuda, Deus me fortalece. Aí vem o pastor Álvaro, nos presenteia, né? Que coisa maravilhosa. Depois veio o irmão Vando, o pastor Vando, muito obrigado. Aí tu fica naquela, Deus é minha vez, Deus me lança, Deus, louvado seja Deus. Gente, é uma coisa incrível você falar assim, Deus, está na minha hora, Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que falar, eu também tenho que guerrear. Então, para a honra e glória do nome do Senhor, estamos aqui. Agradeço a Deus em primeiro lugar, agradeço ao pastor Maico, pastor da minha igreja, que me deu essa responsabilidade. Agradeço a minha esposa, né, a obreira Cristiane, que esses dias, o qual eu permaneci estudando, ela esteve ao meu lado. Agradeço ao pastor José Itamar e à pastora Lúcia Marçal, pela honra que representam aqui os meus familiares que estão aqui. Obrigado. Esses todos que eu falei foram centuriões que um dia lutaram por mim quando eu estava no leito, com a minha enfermidade, parado, e eles lutaram para mim que está aqui hoje. Então, eu agradeço em primeiro lugar a Deus e depois a esses ao qual eu citei. O nosso tema dos centuriões desse ano vem no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 8, que diz: o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas fale somente uma palavra e o meu criado sarará. Louvado seja Deus. Nesse dia desse acontecido, o nosso Senhor Jesus vinha descendo o monte da bem-aventurança. Ele vinha trazendo a palavra, tinha acabado de deixar a palavra, o famoso entre nós cristãos, o famoso sermão do monte ou sermão da montanha. O nosso Senhor Jesus, nesses 3 anos do ministério dele, já estava ficando conhecido. Já os seus milagres, os seus feitos e o modo de falar já estava sendo conhecido por toda a Galileia, por toda Roma. E por onde ele andava, ele era seguido por uma multidão. Ao seu redor estavam os 12 escolhidos por ele, mas aquela multidão seguia por onde ele ia. Então, nesse dia, ele acabou de fazer o sermão do monte e vinha em direção à cidade de Cafarnaum, acredito eu que para descansar na casa de Pedro, porque lá, né, era a casa de Pedro, mas também conhecida como a casa da sogra de Pedro. Era uma ínstula em qual Jesus, nos 3 últimos anos, ele viveu em Cafarnaum. Dali, ele saía com seu ministério para fazer as suas obras, fazer os seus milagres, mas repousava e voltava para a casa de Pedro. Chegando Jesus aquele dia aos portões de Cafarnaum, foi parado pelos anciões de Israel, que contaram toda a história do centurião a Cristo. Falaram para o Senhor, ele é uma boa pessoa, ele é um homem de bom coração, ele é um homem aberto à caridade, ele é um homem que já construiu até uma sinagoga aqui. E o principal, ele já ouviu falar de ti. Então a palavra se confirma, dizendo que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. No caso do centurião, em ver, em saber e ser contemporâneo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao saber de toda a história, foi passado que o seu servo encontrava-se paralisado e sofrendo grande dor. E o Senhor prontamente falou: irei à casa
e lhe restaurarei a sua saúde. Eu acredito que alguém se adiantou, como a notícia se adianta, e chegou ao ouvido desse centurião: olha, o mestre já ouviu o seu pedido, o mestre já ouviu o seu clamor e está vindo em direção à sua casa. Prontamente ele saiu da sua casa e foi se encontrar ao mestre. E no meio do caminho, não sabemos precisar a distância, pois do monte, do portão, até a casa do centurião, né, há várias versões de 25 até 60 quilômetros, não sabemos a distância. Então, o centurião se encontrou com Cristo e falou: Senhor, eu sou um centurião, eu sou um seguidor do imperador, eu tenho ele como Deus, mas eu reconheço a sua autoridade. Eu tenho também autoridade. Eu mando que vá e meus soldados vão. Eu mando que venha e meus soldados vêm. Mas nesse momento, eu não sou digno de estar na sua presença, nem que o Senhor vá à minha casa. Mas pelo que eu sei de autoridade e pelo que eu já ouvi falar de ti, eu sei que uma única palavra sua, o meu servo será curado. Esse ato do centurião impactou o nosso mestre. Jesus se impressionou com a fé desse homem e falou que em Israel, até os dias do acontecido, ele não tinha visto uma fé tão grande. E falou para o centurião: pelo tamanho da sua fé, pela expressão da sua fé, o seu servo será curado. O centurião retornou. No livro de Lucas, no capítulo 7, diz que no outro dia ele já chegou em casa e viu o seu servo restabelecido. E perguntou aos outros servos a que hora teria acontecido tal milagre. E eles falaram uma hora, e esse centurião viu que foi exatamente na hora em que Jesus proferiu o milagre, proferiu a bênção. Foi exatamente nesse horário que o seu servo se levanta. Então podemos tirar daqui, meus irmãos, lições de atitude, lições de fé e lições de humildade. Lições de atitude, em primeiro, ele saiu de casa. Ele já tinha falado com os anciões que fosse até Jesus. Então, o que eu trago para os dias de hoje? Toda a oração que você fez, Jesus já está sabendo e já está indo em sua direção. Toda vez que você passou de porta na frente de uma igreja e escreveu seu nome num caderno de oração, você ligou para uma rádio pedindo uma oração, você pediu aos anciões, que sejam os mais antigos da igreja, uma oração por você ou pelo seu problema, Jesus já está sabendo, ele já está indo em sua direção. Agora o que eu vejo é que ele permanecia na sua zona de conforto. Jesus caminhava e ele caminhava ao contrário. Jesus estava indo na direção e ele dando as costas para Jesus. E nós vemos que é muito falado que nós temos que ter uma conversão. O que é uma conversão? Uma mudança de atitude, uma mudança de direção. Nós temos que voltar o nosso alvo para Cristo, porque ele sempre esteve vindo em nossa direção. Nós os que estávamos dando as costas para ele. E ele quer simplesmente que você tenha um contato face a face para com ele, que você conte diretamente com ele e tenha um ato de humildade. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós vemos o ato de fé, e como eu estou falando, ele saiu da sua casa, ele saiu do seu conforto do seu lar e partiu em direção a Cristo. Há vários acontecimentos na Bíblia, na palavra de Deus, que relata sobre isso. Nós vemos a filha de Jairo, o milagre da filha de Jairo. Nós vemos o milagre da mulher de fluxo de sangue, que enfrentou a multidão para tocar na orla das vestes de Jesus. Nós vemos também a situação, a história de Zaqueu. Ele subiu numa figueira brava por causa da sua baixa estatura, mas ele estava no caminho, ele estava indo em direção a Cristo, a procurar Cristo.
Você conta o seu problema e tome uma atitude, parta em direção a Cristo. Uma outra situação que eu passo para os irmãos é que ele era um centurião, ele era um oficial romano. Então ele tinha até 100 homens à sua disposição. Então ele treinava esses homens, ele batalhava com esses homens, ele treinava ataque, treinava defesa, corria, nadava, era um militar. E a vida de militar e a saúde de um militar, ela tem que estar ao extremo. Então acredito que esse centurião tinha a sua saúde plena. E quando ele chegou em direção a Cristo, ele foi levar uma situação do seu servo. Apesar de toda a sua autoridade, ele prezava os menores. Pode ser os menores na fé, os menores que estão caídos. Ele tinha amor pelos que estavam padecendo. Ele tinha amor pelos menores. Então, ao chegar a Cristo e se humilhar, ele serviu como uma ponte para o que ele precisava na sua casa. Não importava a distância, se era 25 ou era 60 quilômetros. Mas ele se rendeu à autoridade de Jesus. Ele sabia que ele representava autoridade e força, mas o poder só emanava de Cristo Jesus. Então ele foi uma ponte. Então eu trago para o dia de hoje, pelo que eu leio e o que eu aprendi estudando sobre a palavra de Deus, é que Deus não tenta ninguém, Deus não adoece ninguém, Deus não maltrata ninguém, Deus é o amor. Mas Ele deixa que acontece, Ele permite que acontece, para que você saia do conforto do seu lar, para que você tenha uma atitude que fortaleça a sua fé, e que você sirva de ponte para aquele que está em casa sofrendo. Às vezes você tem um problema na sua casa, às vezes você tem um problema na sua rua, na sua vila, ou até no seu serviço. Que você seja a ponte, encontrando-se direto, face a face com Cristo, e mostrando qual é o problema. Seja essa ponte, porque a palavra de Deus diz que esse servo estava em casa paralisado. Meus irmãos, o pecado paralisa, o alcoolismo paralisa, a abstinência de drogas paralisa, a depressão paralisa, te torna um fraco espiritualmente. Então ele sabe que você tem o poder e a força de um centurião para você lutar e salvar e trazer a bênção para a sua casa. Louvado seja Deus. Ele dá as maiores batalhas para os melhores soldados. Ele sabe que você é capaz. Se ele está deixando permitindo que isso aconteça na sua casa ou próximo de você, é porque ele sabe a força que você tem. Ele quer um despertar de fé. Desperta, tu que dormes. Ele quer um despertar de fé. Vá em direção a Ele. Louvado seja Deus. Eu vejo aqui a situação que eu quero passar de humildade. Eu acredito que no exército de hoje ele seria mais do que um capitão, seria um major talvez. Porque naquela cidade de Cafarnaum, ela era à beira do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, e ali havia importação e exportação, havia uma alfândega, era uma cidade grande, famosa, e havia também uma coletoria de impostos. Então, naquele local foram colocados 60 centuriões, cada um comandando até 100 homens, que daria ao total de 6.000 homens, uma legião, a famosa legião romana de Cafarnaum, que estavam prontos para lutar, estava pronto para defender todo o dinheiro que era coletado por Roma. Então acredito que esse centurião, para chegar ao posto que ele chegou, muitas batalhas ele travou, muitas coisas ele fez, de repente coisa que ele nem mesmo se agradava e nem se achava feliz. Tanto no livro de Mateus quanto no livro de Lucas, em nenhum
uma parte eu vi ninguém depreciando o centurião, sempre falando que ele era uma boa pessoa, sempre dizendo que ele fazia o bem, sempre dizendo que ele era um homem caridoso. E ao chegar de frente a Cristo, esse centurião, ele próprio se depreciou. Eu não sou digno. Talvez por um pecado oculto, talvez por alguma atitude que tenha machucado, ferido, ou talvez uma atitude que alguém tenha tomado com ele. Não sei o que magoou a ele, eu não sei o que magoou a você. Eu não sei qual o pecado, o que esconde dentro do teu ser, o que te faz sofrer, o que te faz se achar indigno de estar na presença de Cristo. Mas eu consigo idealizar o diálogo. Mestre, eu não sou digno de estar na sua presença, eu sei. Eu não sou digno que você entre na minha casa, eu sei, meu filho. Eu não sou digno, eu tenho muito erro, eu tenho muita coisa que me tira, que eu sei que eu não posso te seguir, eu sei. Mas eu não vim como juiz, eu vim como advogado fiel, e eu quero te dizer que eu vi a sua necessidade. Eu vim aqui suprir as suas necessidades. Eu não vim aqui te julgar do seu problema. Então, eu não sei o que você, meu irmão ou minha irmã que está ouvindo, acha que pode nos separar do amor de Deus. Nada, absolutamente nada nos separa do amor de Deus. O que você fez outrora, o que você fez hoje, Ele quer te dar a salvação. Ele quer um ato de coragem, de fé, de humildade. Renda-se aos pés do nosso Criador. Se isso te fere tanto, ou você já feriu tanto alguém, não fale com quem você não sabe. Será mais um a saber do seu problema, do seu pecado. Fale diretamente com Cristo. Ele está pronto para ouvir, está pronto a te perdoar. Dê o segundo passo em direção a Cristo. Ué, o segundo? Eu sempre ouvi que nós devemos dar o primeiro passo em direção a Cristo. Nós damos o segundo passo. O primeiro passo Ele deu na cruz do Calvário, morrendo e vertendo o seu sangue para te salvar pelos seus pecados e abrir a porta da salvação. Seja grato pelo ato de Cristo na cruz. Ele fez isso para te salvar e para me salvar. Ele pagou a nossa dívida de pecados e nos abriu a porta da salvação. Louvado seja Deus. E eu vejo aqui a nossa igreja toda produzida. Isso antes de ser feito aqui, foi produzido no coração de Cristo, que passou para o anjo da igreja, que foi passado aos ministérios, e hoje está sendo idealizado. Teremos 3 dias de congresso, mas nesse primeiro dia você pode ter certeza que isso tudo que foi feito, foi para atingir o seu coração. Isso tudo que foi feito, foi para te chamar ao arrependimento. Isso tudo que foi feito, foi para mostrar o quanto você é precioso para Cristo. Tome um ato de coragem, renda-se aos pés de Cristo. Outrora, eu estava no lugar do servo. Pela compaixão, pelo amor e a graça de Cristo, hoje eu estou no papel de centurião, intercedendo pelos meus que em casa estão. Então, Deus deixa muita coisa acontecer na nossa vida, para que nós tomamos um passo, tomamos uma direção, uma atitude de fé para com Ele. Ele quer ouvir de você os seus problemas. E outra coisa, não tem nada que você queira falar com Cristo que Ele já não saiba. Ele só quer ouvir de você. Ele quer esse contato face a face. Ele quer essa confiança que você pode depositar nele. Ele ouve, Ele guarda, Ele perdoa. Ele só precisa de um coração puro. Nessa situação toda do centurião, Jesus, da onde estava, ele poderia ter resolvido o problema do servo, mas ele deixou que isso tudo acontecesse, que ele não quer mudar a situação, ele quer mudar o coração.
Ele quer que o seu coração seja mudado. Seu coração seja mudado, não há situação que não mude. E detalhe, tudo muda para melhor. Louvado seja Deus. Deus é muito maravilhoso, meus irmãos. Deus é capaz de mover céus e terra para salvar uma única alma. Ele só quer que você tome essa decisão de fé. E tenho certeza, Ele está aqui. O Espírito Santo está atuando. E você está sendo incomodado com essa palavra. E você pode ter certeza. Você não me reconheceria há 3 anos atrás, quando eu cheguei nesse centurião. Você não imagina, não vou entrar nesse mérito, mas você não imagina a transformação que Deus faz na sua vida. Se algum dia falaram mal de você, você pode ter certeza, falaram do que viram ou do que ouviram falar. Mas há segredos que só você sabe, que se ele soubesse, Jesus, conta direto para Cristo, não conta para ninguém não, ele é capaz de salvar, porque ele sabe desse pecado, ele sabe, e ele está pronto, sempre esteve pronto, ele nunca virou as costas para você, nunca, ele sempre esteve andando em sua direção. Ele só quer um ato de fé, ele só quer um ato de coragem e humildade. Você não está se sujeitando a homem, você está se sujeitando ao eterno. Louvado seja Deus. Eu fui batizado no ano de 2000, andei muito tempo fora da igreja, e há 4 ou 5 anos que eu conheci, Deus abriu essa porta maravilhosa para mim, que eu congrego aqui. E eu ouvia muitas coisas naquela época, chamado apelo que o pastor faz, apelo, não é apelo. Gente, é uma coisa tão boa, tão maravilhosa, que não deve ser apelado. Não é apelar, você tem que sentir isso. Então, às vezes, eu ouvia muita coisa, eles falando que eu falava, meu Deus, precisava ele chegar e falar essas coisas desse ponto. E eu, nesse estudo que eu estava fazendo, para trazer essa palavra para os irmãos, o que acontece? Tinha no rodapé um quadradinho, eu cliquei, e estava lá uma pequena história de um jovem israelita, que perguntou aos eruditos, ou os anciões, também os anciões, ele perguntou ao sacerdote, qual seria o melhor dia para eu me arrepender e me entregar a Cristo? Me arrepender e começar a seguir a Jesus. Esse ancião falou com ele, o melhor dia é um dia antes da sua morte. Aí ele riu, ele falou, mas eu não sei o dia que eu vou morrer. Então se entregue todo dia, a hora é essa. A hora é essa. Nós não sabemos o dia de amanhã. Olha, eram números lá fora. Passou a ser estatística no nosso Brasil. Passou a ser nomes conhecidos. E infelizmente entes queridos que se foram. Hoje nós somos agraciados de estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Há histórias de um pequeno resfriado, o cara pegou o carro, foi ao hospital, o carro ficou num estacionamento e ele não voltou mais. Aí eu falo assim, é apelativo? Não, é verdadeiro, é realista. Nós estamos vivendo isso hoje. Para que deixar para amanhã? Não é melhor você ter a certeza? Não é melhor você estar garantido? Louvado seja Deus. Para que esperar para amanhã, se tem tanta coisa boa guardada e esperando para você? Isso tudo foi armado, isso tudo foi idealizado no coração de Deus para salvar a sua alma. Então, faça um ato de coragem. E como eu tenho estudado também, diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Então eu sei que a palavra de Deus alcançou o objetivo dela. Alcançou o coração que precisava. E muitas vezes você está, e será que é comigo? É com você. Você pode ter certeza que é. Porque o Espírito Santo de Deus incomoda. E eu quero que agora o Espírito Santo fale melhor a cada um coração. Porque Ele me usou como instrumento dele para me trazer essa palavra até o momento de agora.
de mim não sai nada de bom, mas sendo usado por Ele, sai essa palavra maravilhosa a vocês. Então, eu termino agradecendo mais uma vez a cada um centurião que orou, que pediu e que se juntou para se idealizar esse congresso maravilhoso. E eu agradeço a minha oportunidade no dia de hoje, em nome de Jesus. Obrigado.